Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre o solo. Então, o que o solo tem de tão interessante, para a gente estudar? Você vai ver que o solo ele é de extrema importância, principalmente para a nossa sobrevivência. E isso se reflete em algumas de suas características, Tem solos que você vai observar que não vai conseguir nascer plantas, tem solos que é muito frutífero, tem solos que são arenosos, então tudo isso a gente vai estudar sobre o solo, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai ver algumas das características do solo. Mas o que é mesmo o solo, O solo, gente, é a camada mais superficial da crosta terrestre. É comumente chamado de chão ou terra. Então, quando a gente estudou um pouquinho sobre crosta terrestre, a gente viu que tem o núcleo da Terra, e aí vai se expandindo. E a camada mais externa, mais superficial, onde nós habitamos, é o solo, tá? Ou então, acho que o chão mesmo que a gente chama. Ele é um elemento natural e de fundamental importância para a vida de várias espécies, servindo de fonte de nutrientes para plantas, por exemplo. Então, você vê que o solo é fundamental para o cultivo de plantas. Logo, se ele é fundamental para as plantas, é fundamental para nós. Porque como a gente estudou nas aulas de plantas, nós sobrevivemos a partir da energia produzida pelas plantas, tá certo? Então, o solo ele é crucial. O solo é formado de quê, gente? O solo ele tem 3 componentes básicos, tá? Matéria mineral e orgânica, como raízes, folhas, animais decompostos, formando a fração sólida, Então, vai ter sempre essa parte sólida, o mineral, orgânica, A gente vai ter água, que é a fração líquida do solo, e a gente vai ter o ar, que é a fração gasosa. Como é que esse ar entra dentro do solo, Normalmente ele é formado, ele se agrega ao solo pela ação de minhocas ou de animais, que formam galerias, escavam buracos pelo solo que permite a entrada de ar. Também pelo tamanho dos minerais, então solos que têm muitas, por exemplo, pedras, minerais soltos, tem muito espaço e esse espaço ele entra ar. Ou mecanicamente pela ação de arados, que envolve o solo promovendo a aeração. É muito comum os pessoal aradar o solo, passar um trator girando aí a matéria orgânica do solo, mesmo a constituição, e dessa forma agregando ar ao solo. Então, matéria orgânica e mineral, no caso, água e ar. São os 3 componentes do solo. Vamos só relembrar aqui. Então, a gente vai ter minerais e matéria orgânica, o ar e a água. Isso se chama de sistema trifásico, tá? São os constituintes básicos do solo. Aí, dependendo do tipo de solo, ele vai apresentar mais ou menos desses 3 constituintes básicos, tá certo? O solo ele vai ter uma característica muito interessante, que é chamado de porosidade, O que é a porosidade? Está relacionada à quantidade de poros, ou seja, espaços vazios que existem entre as partículas de solo. Então, você vai imaginar aí, você pegando na sua mão, um pouco de areia. Você vê que a areia é composta por diversos grãos, mas esses grãos, quando você coloca na sua mão, vai ter espaços entre eles. Eles não estão 100% compactados, juntos. E nesses espaços vai ter água, no caso da areia, vai ter ar, tá certo? Então, todo o solo vai ter essa característica. Vai ter espaços entre uma porção e outra. E isso permite a entrada de depósitos de água e de ar. E o solo, gente, ele sofre ação com o tempo, Uma das ações que o solo sofre é o intemperismo. O que é isso, professor? São as mudanças sofridas na rocha matriz pela ação de chuva, vento, variação de temperatura, etc. Vou dar um exemplo básico para você. Quando chove, o que acontece com o solo? A água, normalmente, ela arrasta parte desse solo, correto? Tira o solo de um lugar e leva para outro. Isso é uma ação de intemperismo, pois está mudando a constituição do solo. Tá? Mas para ser visível demora muitos e muitos anos. Não é com pouco tempo que a gente consegue observar essa mudança.
A gente vai ter o intemperismo físico, né? Por exemplo, mudança de temperatura da rocha, né? Em épocas que temperaturas muito frias, a água se infiltra nessas fraturas e congela, e dilata, ela se expande. Com a força da dilatação da água bastante forte, pode causar fraturas nas rochas. Então é normal, em alguns lugares, a gente ver rochas que têm grandes rachaduras. Isso ocorreu por quê? Intemperismo físico, infiltração da água que dilatou essa rocha, ela acabou rachando, tá? E a gente vai ter também intemperismo químico. A água com grande concentração de gás carbônico, alto teor de ácido úmico, acaba por dissolver vegetais. Isso promove reações químicas que resultam nas alterações dos minerais componentes da rocha. Então, altera aí a composição da rocha. Pode tirar alguns minerais que o constituem, fazendo assim ela mudar a sua composição. Isso daqui é básico, tá? A gente vai ter intemperismo biológico, que é a ação de seres vivos, como bactérias que vivem nas rochas, ou pelo menos por raízes de plantas, que podem vir a penetrar nas rochas, causando fraturas. Então, a gente tem 3 tipos de intemperismo: físico, químico e biológico. Vocês só precisam saber o quê? Que esses intemperismos eles causam mudanças nesse solo, tá certo? As substâncias orgânicas presentes no solo têm origem dos restos de plantas, animais e seus excrementos. Essa matéria orgânica se une à matéria inorgânica com fragmentos das rochas e água, formando o solo. Então a gente vai ver que a mudança no solo com o decorrer do tempo. A rocha-mãe ela começa a ser degradada pelo intemperismo. Os primeiros seres vivos iniciam a colonização, então a gente vai ver as primeiras plantinhas surgindo aqui. Nesse exemplo 2, que eu tinha a rocha normal, ocorreu a ação de intemperismo, ele começou a mudar, e aqui já começa a aparecer as primeiras plantas, né? Aí com o tempo esses solos eles vão evoluindo e as plantas elas passam de plantas de pequeno porte para plantinhas de médio porte. E aí vai aumentando a camada de humus, né? As camadas de vegetação vão se diferenciando e aí a gente tem aí um solo maduro, onde a gente tem uma vegetação maior, tá certo? Esses restos são decompostos, sofrem a ação de vários seres vivos e se transformam em um material de coloração escura chamado humus. Então, humus é a camada aí mais proteica da terra, né? Então tem mais, como a gente diz, nutrientes. E para a gente finalizar, a gente vai ver as camadas do solo. A gente vai ter o horizonte O, que é o horizonte superficial, a camada mais superficial, né? É onde tem as matérias orgânicas, né? A camada orgânica, onde são restos de folhas, de raízes, de animais, tudo isso em decomposição forma uma matéria orgânica. A gente vai ter o horizonte A, né? Que vai ser formado por fragmentos de rocha e matéria orgânica e humus, que é essa camadinha aqui. A gente vai ter o horizonte B, que é camada mineral pobre em matéria orgânica e rico em compostos de ferros e minerais resistentes, como quartzo. A gente vai ter o horizonte C, que é a camada mineral com pouco ou parcialmente alterada. E a gente vai ter o horizonte R, que vai ser a rocha matriz, que ela não foi alterada e que deu origem ao solo, tá certo? Então a primeira rocha, ela fica sempre mais embaixo. Os solos mais novos vão ficando na parte superior.